vai falar aí de um assunto que não é muito agradável, né? Que é o congelamento aí dos salários dos servidores públicos até 2022. É um assunto que está em pauta hoje, né? Por causa da votação de ontem na Câmara dos Deputados. O Senado ele tinha derrubado os vetos do presidente Jair Bolsonaro e a Câmara decidiu manter. Então, como não houve uma concordância entre o Senado e a Câmara dos Deputados, então os vetos vão permanecer e a gente vai refletir um pouquinho agora sobre essa lei que eu sinto informar a vocês, mas é verdade, o salário dos servidores está congelado até 2022. Isso acontece porque no começo do ano, logo que deu-se início à quarentena, os governos dos estados e dos municípios optaram por uma quarentena total, né, praticamente um lockdown aí, e fecharam todos os estabelecimentos, interromperam as aulas presenciais, mantiveram abertos apenas os serviços considerados assim essenciais. E por causa disso, houve uma queda muito acentuada na arrecadação de ICMS, que é para os estados, e do ISS, que é o imposto municipal. Então, por causa disso, o governo federal estabeleceu uma ajuda, um pacote de ajuda financeira, tanto para estados quanto para os municípios, né? Então, esse recurso ele vem para suprir essa queda na arrecadação. O município de Mauá também vai receber esse aporte financeiro. E ele, diferente do que muitas pessoas estão dizendo aí na mídia, um discurso até demagogo, né? É dizer que o dinheiro do reajuste dos servidores estaria saindo do dinheiro da saúde, do combate à Covid. Isso não é verdade. Esse dinheiro que está entrando aí, dessa lei, que é a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, ela vem para repor as perdas na arrecadação de impostos, né? Tanto que os municípios eles vão receber, no período referente aí da ajuda, o mesmo valor que os municípios arrecadaram neste mesmo período do ano em 2019. Então, é um dinheiro que é usado para um monte de coisa, não só para o combate à Covid, é usado para saúde, sim, mas para educação, segurança pública, promoção social, meio ambiente, folha de pagamento, então uma série de coisas que a prefeitura pode utilizar esses recursos. E uma coisa que essa lei estabelece também é a suspensão do aumento de despesas com folha de pagamento e pessoal, né? Isso, para nós aqui em Mauá, vai refletir nos seguintes direitos: o direito ao reajuste salarial, o direito ao quinquênio e o direito à licença-prêmio. A única coisa que vai poder continuar é a evolução funcional que existe no Estatuto do Magistério, que isso já é implementado desde janeiro para cá, mas no Estatuto do Servidor e no Estatuto da Guarda, a gente só consegue evolução funcional ou por meio de processo administrativo ou por meio de processo judicial. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns pontos da lei, alguns pontos chaves, só para vocês entenderem o que a lei está dizendo, para vocês não serem pegos aí de surpresa ou com alguma fake news. Preciso deixar isso claro, porque nós servidores estamos sofrendo com uma perseguição muito intensa de alguns setores da imprensa e da sociedade. Então a gente tem que deixar claro para que não fique prevalecendo essa narrativa de que o dinheiro era para aumentar o salário do servidor. Não é isso, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. No seu artigo 8º, ele estabelece que os municípios afetados pela pandemia da Covid-19 ficam proibidos até dia 31 de dezembro de 2021 de conceder a qualquer título vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração. Também ficam proibido de criar cargo, emprego ou função pública que implique no aumento de despesas, alterar estrutura de carreira que implique no aumento
de despesas e admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento, que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios e as contratações temporárias. Então, o que isso significa? A prefeitura, até o final do prazo aí de 31 de dezembro de 2021, não vai poder criar cargos ou funções ou empregos no sentido de que aumente as despesas. E aí que está a pegadinha, eu vou explicar para vocês. Vamos supor que a prefeitura ela tenha lá 10 cargos de assessor de gabinete que paga R$4.000 por mês. Então vamos supor que ao invés de 10 cargos para ganhar 4.000, a prefeitura prefira 20 cargos para ganhar R$2.000. Então ela pode não mudar a nomenclatura, ela pode criar um cargo de assistente de chefia, por exemplo. E em vez de termos 10 cargos para ganhar R$4.000, a prefeitura criaria 20 cargos para ganhar R$2.000. Então aumentou o número de cargos, mas não aumentou a despesa com o pessoal. Percebem? E as reposições, elas estão liberadas. Então, a prefeitura não pode criar novos cargos, por exemplo, na saúde, mas pode repor aqueles que eventualmente precisarem ser repostos, sobretudo aí na questão do combate à Covid-19, né? E a questão também dos contratos temporários, né? Esses também estão liberados. A prefeitura pode fazer, né? O concurso está suspenso, como vocês sabem. Então, muitas vezes, a contratação temporária ela é uma medida paliativa para resolver um problema de falta de pessoal num determinado setor ou um determinado serviço, mas que futuramente isso aí tem que ser corrigido através do concurso público. Então, é um mecanismo que as prefeituras têm previsto em lei, né, mas que serve apenas como um paliativo, apenas como uma solução temporária. É por isso que em Mauá nós temos a Lei 4.738, que estabelece que o contrato temporário ele tem que ser de 6 meses, né, podendo ser prorrogado por mais 6 meses. Mas é 6 meses justamente porque tem esse caráter provisório, tá bom? Outra coisa que a prefeitura está proibida de fazer são concursos públicos, exceto para reposição de vacâncias previstas no inciso 4º. Também está proibida de criar ou majorar auxílios, vantagens, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de servidores públicos, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior à calamidade. Então, o que isso significa? O concurso, diferente do que muitas pessoas estão acreditando, não vai ser cancelado. Pelo menos não há razão para isso. Ele está suspenso e quando as condições passarem a ser favoráveis para a realização da prova, eles certamente vão retomar aí, os trâmites para a realização do concurso. Até o final de 2021 não pode chamar além daquilo que está estabelecido no edital, porque o edital ele está na verdade ali com as vagas de reposição, né? Então, por exemplo, o cargo de ADI, que tem lá 400 vagas, a prefeitura pode chamar os 400, porque aquilo trata-se de reposição. Então vamos supor que nesse período uma pessoa se aposente ou venha infelizmente a falecer ou por algum motivo se exonere da prefeitura. Então na medida que sai a prefeitura pode chamar aí vai chamar o 401 e assim sucessivamente e vale para todos os cargos. Então para reposição o concurso está liberado. Outra coisa, auxílios, abonos, vantagens, benefícios, isso está também proibido. A prefeitura não pode fazer, né, exceto quando já tiver uma lei anterior que estabeleça isso. No caso de Mauá, e nós somos servidores de Mauá, então a gente tem que olhar muito para o nosso caso em particular, não tem nenhum novo benefício aí que foi criado ou que venha a ser criado. Na verdade, todos os benefícios que a gente tem atualmente já estão estabelecidos em lei, inclusive o convênio odontológico que o sindicato aí está negociando, está tentando destravar,
é um benefício que já existe uma lei, então daqui para frente não há previsão da criação de nenhum benefício novo, de nenhum abono, de nenhuma vantagem, né? Teve sim a criação do abono para a saúde, para os profissionais da saúde, mas eles são uma exceção aí que a própria lei estabelece, como a gente vai ver em seguida. No parágrafo 5º, o disposto no inciso 6º, que trata dessa proibição de auxílios, vantagens, bônus, abonos, etc., não se aplica aos profissionais da saúde e da assistência social, desde que relacionado a medidas de combate à calamidade pública referida no caput, que é o cabeçalho do artigo, né, cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração. Outra proibição que a Lei Complementar 171 estabelece é em relação ao quinquênio e à licença-prêmio. Olha como que está lá na lei. É proibido contar esse tempo como período aquisitivo necessário exclusivamente para concessão de triênios, anuênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal, em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria e quaisquer. Isso significa, pessoal, o quinquênio, a contagem de tempo para quinquênio e licença-prêmio está suspensa. O que isso significa? Se você ia completar o seu quinquênio, por exemplo, em fevereiro, vamos contar a partir do momento da lei, da aprovação da lei até fevereiro, vamos ver quanto tempo tem. Então a lei foi aprovada em maio, então nós vamos contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então são 9 meses. Então, quando for retomada a contagem lá no dia 1º de janeiro de 2022, aí você vai contar 9 meses para frente, porque aí retoma a contagem. Então aí são 9 meses, então vai começar em janeiro, então vai ser fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ou seja, a partir do dia 27 de outubro é que você vai poder completar o seu período aquisitivo do quinquênio, da licença-prêmio, e vai poder, a partir daí, usufruir desse benefício e desse direito. Outro ponto que a gente tem que observar dessa legislação é a questão do reajuste salarial para o ano que vem. Como os salários vão estar congelados, não vai poder ter nenhum tipo de majoração. O salário não vai poder ser aumentado de nenhum servidor, né, de nenhuma pessoa, porque o que está proibido é o aumento de gastos com o pessoal. Então isso não vale só para servidor, isso vale, por exemplo, para secretários, para o prefeito, para o vice-prefeito, para os vereadores. Então nenhum tipo de gasto com o pessoal pode ser ampliado. A lei estabelece também o seguinte, no seu parágrafo 3º, diz assim: a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual poderão conter dispositivos e valorizações que versem sobre as vedações previstas neste artigo, desde que seus efeitos somente sejam implementados após o fim do prazo fixado, sendo vedada qualquer cláusula de retroatividade. Então, como funciona isso? O sindicato, ano que vem, ele vai poder fazer a campanha salarial normalmente, vai poder negociar um reajuste salarial para os servidores normalmente, como ocorre em todos os anos, porém, a sua aplicação só vai poder ter início no dia 1º de janeiro de 2022. Né? Então, é claro que na negociação, o sindicato pode contar, inclusive, o tempo, fazer uma estimativa de perdas inflacionárias até o dia 1º de janeiro de 2022, que é quando passa a contar aí, está liberado a aplicação desse reajuste. Em junho deste ano, a Câmara dos Vereadores aqui de Mauá, ela votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que estabelece como que o orçamento do município tem que ser feito. E lá, uma das diretrizes estabelecidas diz respeito justamente ao reajuste salarial dos servidores.
Então está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias que tem que se deixar um espaço no orçamento para esse reajuste. E é claro, isso aí é uma reserva que se faz, na verdade, é uma sugestão, porque a lei de orçamento ela vai ser votada agora no segundo semestre, né? Ela vai ser encaminhada pela Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, os vereadores vão votar e ela vai poder estabelecer sim um reajuste, uma previsão de reajuste para os servidores. Tá? Mas lembrando, a aplicação de qualquer valor negociado só vai poder ter início no dia 1º de janeiro de 2022. Outro ponto também aqui que a gente tem que observar é a questão da evolução funcional. Um grupo de entidades, de advogados se uniram e enviaram uma série de questionamentos para o Ministério da Economia. E aí o Ministério da Economia fez uma nota técnica para responder aos questionamentos aí dessas entidades, desses advogados. E ficou assim na lei. Promoções e progressões, que é a evolução funcional, não se enquadram nas vedações do artigo 8º, uma vez que tratam-se de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores. Então, como vocês estão vendo aqui, ela está liberada. A gente não tem um sistema de evolução funcional adequado, né? A gente tem aí um decreto que foi publicado no Diário Oficial há pouco tempo, mas ele ainda não está sendo aplicado porque ele prevê que o processo ele ocorra apenas no primeiro semestre. Então, como ele foi publicado muito recentemente, a gente só vai ter o início do funcionamento desse decreto a partir do primeiro semestre do ano que vem. Então, vou falar um pouquinho do que a gente já tem hoje, né? O Estatuto do Magistério, ele estabelece a evolução funcional para os professores, para os auxiliares de desenvolvimento infantil e para os auxiliares de educação inclusiva. Na Guarda, não temos ainda um processo de evolução funcional. Houve recentemente aí uma tentativa da administração de estabelecer um regulamento, mas esse regulamento não foi devidamente aprovado pela categoria, não foi devidamente discutido pelo sindicato, e aí a prefeitura decidiu voltar atrás, né, e recomeçar. Então houve uma reunião recente aí com a comissão de GCMs, o sindicato, para formar aí uma comissão de trabalho que vai discutir daqui para frente essa questão da evolução funcional na Guarda. E para os demais servidores, até então, as únicas formas de evolução que se tinha eram a evolução através de um processo administrativo ou evolução através de um processo judicial. Então é isso, pessoal. É uma situação muito desagradável para nós servidores, né? A gente não queria estar nessa situação. O servidor público entende as necessidades do município de se combater a pandemia. Todos nós, servidores, estamos sim empenhados em proteger a nossa população, em manter os atendimentos funcionando. O pessoal da saúde está trabalhando demais para atender a população, para não deixar ninguém na mão. Os professores estão se dobrando em 1000 para conseguir atender a todos os alunos, a todas as famílias. Os demais servidores estão mantendo os serviços públicos funcionando. Existem serviços que a população não vê, mas que estão funcionando normalmente, né? Sobretudo aqueles que são mais administrativos, né? Ou mais operacionais. A gente vê aí a questão da zeladoria na cidade, que está muito bem cuidada. Então os servidores estão trabalhando, estão atendendo a população e a gente vai continuar fazendo isso até o fim dessa pandemia, e se Deus quiser a gente vai superar esse momento difícil e daqui a um tempo a gente vai se lembrar desse momento com muita resiliência, porque está sendo uma luta para todo mundo, tá bom? Obrigado aí por vocês terem assistido, não esquece de dar o joinha, de se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos aí, tá bom? Muito obrigado!